Olá, hoje a gente vai mergulhar num tema fascinante, numa cosmologia espiritual para entender o que são os orixás, mas não só como divindades, e sim como algo ainda mais profundo, os chamados tronos de Deus. Para começar, já parou para pensar numa coisa? Por que será que tantas culturas, mas tantas mesmo, ao longo da história, sentiram essa necessidade de organizar o divino em hierarquias? Sabe? Deuses, semideuses, anjos. De onde vem esse nosso impulso de estruturar o sagrado? É essa pergunta que vai guiar nossa conversa de hoje. E olha, isso não é coincidência, não. É um padrão que se repete no mundo todo. Se a gente olhar para a história, da Grécia Antiga até a tradição iorubá, passando pelos nórdicos, pelos hindus, a gente sempre encontra essa ideia de hierarquias divinas. Parece que é algo fundamental na nossa busca para entender o universo, né? Então, é essa busca universal pelo divino que é o nosso ponto de partida. A gente vai explorar como, no fundo, todas as religiões acabam oferecendo uma espécie de mapa, uma estrutura para a gente conseguir entender a vontade divina e, claro, o nosso próprio lugar nisso tudo. E é aqui que a fonte que a gente está analisando traz uma ideia muito poderosa. Pensa só, a nossa mente é limitada. A gente interpreta o divino com as ferramentas que a gente tem, as ferramentas humanas. E o que isso quer dizer? Que cada interpretação religiosa, na sua essência, está correta e funciona para quem acredita nela. Não é sobre uma única verdade absoluta, mas sobre vários caminhos diferentes para a gente se aproximar do sagrado. Ok, agora que a gente entendeu isso, bora aprofundar um pouco mais. A nossa fonte de referência apresenta um conceito que é chave para desvendar esse mistério todo, a noção dos tronos de Deus. E só para deixar bem claro, tá? Toda essa nossa análise aqui é baseada no capítulo que dá nome a este nosso bate-papo, Orixás, os tronos de Deus. A gente está mergulhando direto nessas ideias, direto da fonte. E olha só essa citação, que é o coração do texto. Trono. Eis a chave de um dos mistérios de Deus. Uma palavrinha só, trono. Mas, segundo a fonte, é ela que abre a porta para a gente entender de um jeito muito mais profundo toda a estrutura divina. Tá, mas o que são, afinal, esses tronos de Deus? A fonte explica que são hierarquias divinas, criações diretas de Deus. É como se fossem os grandes executores da vontade divina, sabe? Eles manifestam a presença de Deus em todos os cantos do universo, em tudo o que existe. E isso tudo nos leva à conexão principal. Afinal, quem são os orixás nisso tudo? É exatamente agora que a gente vai conectar esse conceito universal de tronos com esse nome tão forte e conhecido da tradição africana. Bom, a fonte identifica os orixás, que é um termo que vem da tradição nigeriana, como os senhores do alto. Ou seja, eles são uma classe de divindades que formam essa hierarquia universal que a gente está chamando de tronos de Deus. E qual é a função deles, então? Eles são a personificação divina da própria natureza. Pensa assim, os orixás manipulam os elementos da natureza: fogo, água, terra, ar. Só que não só aqui no plano físico, que a gente vê e toca. Eles atuam em todos os níveis de existência, desde o que é mais denso, mais material, até o que é mais sutil, puramente energético. Para a gente entender ainda melhor, a fonte coloca os orixás dentro de uma estrutura ainda maior. Vamos lá! Na base estariam os querubins, que governam os espíritos elementais, sabe? Os gênios dos elementos. Um nível acima, os arcanjos, que cuidam do equilíbrio entre os planetas, entre as dimensões. E aí no topo dessa hierarquia que a gente está vendo, estariam os tronos, que são os orixás, com essa missão de cuidar da evolução de todos os seres e espécies. Tudo bem, isso é grandioso, cósmico, mas e a gente? Como é que tudo isso se conecta com cada um de nós? É aqui que a fonte constrói uma ponte incrível entre o universo lá fora, o macrocosmo, e o nosso universo aqui dentro, o microcosmo. Tem aquele princípio antigo que diz: o que está em cima é como o que está embaixo. E é bem por aí. O macrocosmo, o universo, tem seus grandes pontos de força, tipo vórtices de energia. E o nosso corpo, o microcosmo, tem um espelho disso, os nossos centros de energia, os chakras. Cada um desses pontos, tanto no planeta quanto na gente, vibra e irradia um padrão de energia que se corresponde. É como se a gente fosse um reflexo em miniatura do universo. Ok, e para a gente ir fechando o raciocínio, vamos dar um passo além do mundo material. Como é que essa estrutura toda explica a relação entre aquilo que a gente pode tocar e aquilo que a gente só consegue sentir? Onde é que o mundo tangível e o intangível se encontram? A fonte fala de duas realidades que estão totalmente interligadas.
De um lado, a gente tem um mundo material, feito de átomos, que a gente percebe com os nossos 5 sentidos, visão, tato, etc. E do outro lado, tem o mundo espiritual, que é feito de vibração, de energia. E para perceber esse mundo, a gente usa outros sentidos, os nossos sentidos internos, a intuição, a percepção, o famoso sexto sentido. E aí vem o ponto-chave. Os orixás são justamente a ponte entre esses dois mundos. Eles atuam tanto na realidade concreta da natureza, que a gente vê, quanto na realidade invisível da vibração, da energia, do magnetismo. Ou seja, eles são os regentes da natureza, em todos os seus estados visíveis e invisíveis. E tudo isso deixa a gente com uma última reflexão. Se as forças da natureza que a gente vê todo dia, o vento, a chuva, a terra, não forem só fenômenos aleatórios, e se elas tiverem uma inteligência divina por trás? Como é que isso muda o jeito que a gente se relaciona com o mundo ao nosso redor? Fica aí a provocação para a gente pensar. Valeu por acompanhar essa exploração.